A TV Folha começa agora mais uma transmissão ao vivo, direto aqui da redação da Folha de São Paulo, e a gente vai falar sobre o resultado das eleições norte-americanas. Numa virada aí que ninguém esperava, pelo menos os institutos de pesquisa que davam vitória para Hillary Clinton, o empresário Donald Trump, que tem 70 anos, foi eleito ontem, nesta madrugada, o 45º presidente dos Estados Unidos. Ele toma posse no dia 20 de janeiro, e segundo todas as projeções de resultados, ele teve ali uma vitória completa. Ele ganhou no colégio eleitoral, está na frente no voto popular, que isso pode ainda mudar ou não. Vai ter maioria na Câmara nos Estados Unidos e no Senado. O Partido Republicano deve assegurar 51 vagas no Senado, 47 democratas e 236 assentos na Câmara, 191 os democratas. Ele fez um discurso de vitória, mais conciliador, elogiou a adversária Hillary Clinton, que telefonou para o Donald Trump, e agora a gente está acompanhando nos Estados Unidos os desdobramentos disso. Eu estou aqui nessa manhã para falar sobre esse resultado com o Conrado Caligares, que é colunista da Folha. A gente vai entrar via Skype com o João Pereira Coutinho, direto de Lisboa, e tenho aqui a Débora Vieitas, que é CEO, presidente da Câmara de Comércio Brasil-Estados Unidos aqui em São Paulo. Bom dia a todos. Bom dia. Antes de mais nada, eu vou mostrar aqui algumas capas dos jornais, num site aqui que tem essas capas, os jornais norte-americanos que deram aí a notícia, né? O Wall Street Journal saindo com Trump presidente, onda populista, etc., e mostrando que a Hillary perdeu aí nos estados que eram considerados chave aí, né, os estados pêndulo. Nós temos aqui também o New York Times, que é o jornal mais importante e considerado dos Estados Unidos, triunfo do Trump, enfim, magnata aí, outsider, leva a presidência. E a Hillary perdendo nos estados onde a disputa era mais acirrada. Um último jornal o Washington Post também sai com a mesma manchete do New York Times, o triunfo do Trump, já com a foto dele na hora do discurso. E, curiosamente, o Financial Times também saiu com uma manchete que ainda não pegou aqui o resultado, mas ontem eles já davam um assunto que foi destaque hoje também, que os mercados financeiros reagiram muito mal, né? A vitória pelo menos inicialmente, o peso mexicano caiu quase 8%, a maior queda em 20 anos, e as bolsas aí na Ásia estão caindo também. Bom, queria começar aqui a nossa conversa com a primeira questão. É o seguinte: a plataforma do Trump, uma coisa muito populista, né? Como a gente já colocou aqui, principalmente o slogan, devolver a América aos americanos, né? A coisa dos esquecidos pelo sistema, o discurso anti-globalização, sendo que ele é um empresário que, defendendo os mais pobres, brancos americanos, é um empresário bilionário, quebrou 4 vezes, mora num triplex na Quinta Avenida, né? O que a gente pode esperar aí? Primeiro, você, Débora, as mulheres, antes dessa administração Donald Trump, por favor. Bom, em primeiro lugar, eu entendo que foi uma eleição muito acirrada e, portanto, os candidatos tentaram assumir posições bem radicais, tentando se distinguir para o eleitorado. O fato é que, hoje em dia, 30% da produção industrial do mundo está na Ásia. Portanto, a perspectiva de que esses empregos industriais voltem para os Estados Unidos me parece mínima. Então, eu acho que ele está fazendo uma promessa cuja execução é muito mais complexa do que só consumir Made in America e se tornar ainda mais protecionista. Né? Então, eu acho que o presidente Obama,
ao promover mega acordos comerciais como a parceria Transpacífico, estava, isso sim, garantindo para os Estados Unidos um mercado privilegiado com 12 países que representam 40% do PIB do mundo, criando padrões de comércio que implicavam em regras que não são apenas tarifárias, haviam regras ambientais, regras trabalhistas, regras de governança corporativa. Então era uma coisa muito mais complexa do que discutir tarifas, né? Então eu acho que o Trump quer devolver a América para os americanos, mas esse processo é complexo. Agora, vocês acham que uma coisa é você ter um discurso, né? Você assume uma espécie de personagem durante uma campanha eleitoral, né? A gente viu logo depois no discurso dele de vitória, já foi muito conciliador, disse que a Hillary foi uma adversária à altura ali, etc. Vai haver uma mudança, obviamente, no tom, né? Escuta, posso? Sim. Escuta, eu acho que o Trump, é muito difícil saber o que vai ser um governo Trump, porque Trump fez uma campanha de padaria. É a verdadeira campanha de boteco, ou seja, é o cara que não pode perder a piada, porque qualquer piada é boa para fazer um amigo. Então, essa foi a estratégia de campanha. Isso vale para devolver a América aos americanos, construir um muro na fronteira com o México, sei lá, impor impostos de importação de 30% a não sei o quê, parar com, sei lá, a contribuição à OTAN, enfim, qualquer coisa. Ele disse sensivelmente o que os amigos da padaria queriam ouvir e não teve nenhum problema em se contradizer direto, de um dia para o outro. Sou contra aborto, tem que punir as mulheres que abortam. Não, eu não sou contra aborto, não tem que punir as mulheres. Bom, não tem problema. O problema era, durante toda a campanha, o que você quer ouvir de mim. É isso, vai. Pronto. Bom, isso não diz diz sobre como funciona o populismo, como certamente Coutinho escreveu, aliás, recentemente, essa semana, mas diz também como é que se ganha uma eleição, não só nos Estados Unidos, mas de alguma forma, hoje, como essa mecânica discursiva funciona eleitoralmente. Agora, eu tenho uma certa confiança no futuro, porque, primeiro, o fato que ele seja ou tenha feito uma campanha de padaria não significa que ele faça um governo de padaria, ou seja, um governo que vai fazer o que todo mundo espera que... Todo mundo, eu quero dizer, a variedade de pessoas esperam que ele faça. Tem algumas vantagens que devem ser assinaladas. Ele se elegeu com votos, no fundo, em grande parte rurais e de pequenas cidades, mas ele é um nova-iorquino, o que ideologicamente o situa certamente diferente, um nova-iorquino com uma vida sentimental e sexual animada. Bem animada. Então, isso é uma coisa boa. Quer dizer, estava dizendo antes, eu estaria completamente deprimido se Ted Cruz tivesse ganho essa eleição. Alguém que tem uma conversa de padaria na saída da igreja e que acredita naquilo me dá medo, mas Trump, muito menos. Então, o que vai ser um governo Trump, isso realmente é uma incógnita. O fato é que ele vai nomear 2 ou 3 juízes na Corte Suprema, isso pode transformar questões cruciais nos Estados Unidos. Eu duvido que ele possa realmente voltar atrás sobre a cobertura oferecida de maneira capenga pelo sistema de saúde reformado por Obama, mas ele vai reformá-lo, vai voltar atrás, mas ele não vai poder voltar atrás da ideia de ter um sistema de seguro-saúde acessível para a população americana inteira, porque isso entrou, passou, isso é uma herança de Obama que ele não vai poder retirar realmente. Então,
Vamos ver, o problema das alianças talvez seja o mais delicado. O que ele vai fazer relativamente a tudo que ele disse sobre a OTAN, a compreensão que ele tem do mundo em geral, não sei qual é melhor do que a de Gary Johnson, sem dúvida. Mas, bom. E aí, Coutinho, e a sua visão daí? E a gente queria um comentário seu também com essa questão dessa onda de populismo, que agora varreu aí os Estados Unidos, né? A gente teve o Brexit, agora Estados Unidos, e temos aí eleições na Europa importantes no ano que vem, né? França e Alemanha. A Europa está um pouco chocada ou espantada com o resultado das eleições americanas, e os europeus têm uma espécie de grande complexo de superioridade, mas a verdade é que a Europa tem muito pouco com que se orgulhar. A onda populista na Europa está a crescer, vamos ver o que é que vai acontecer nas eleições francesas, nas eleições alemãs, mas um pouco por todo o lado a onda populista está a crescer, e relativamente à onda populista, a primeira coisa que se tem que perguntar é porquê é que ela existe e a que tipo de aspirações, de medo, de anseios é que ela tenta responder. E é isso que se passou também com o caso de Donald Trump. Eu concordo com o que disse o Contardo, porque a minha única esperança otimista é que o Donald Trump seja exatamente esse vendedor de padaria, como disse o Contardo, o que aliás é é uma expressão interessante, porque quando eu português, uma padaria está perfeitamente adequada, mas... ou seja, Donald Trump precisou de conquistar votos para chegar à Casa Branca e precisou de se comportar de uma determinada forma, prometendo procuras de todo o género e feitio, prometendo uma América fechada sobre si própria, prometendo criar divisões étnicas e até mesmo raciais, como já não se viam há várias décadas, hostilizando imigrantes, prometendo que vai expulsar 11 milhões de imigrantes, como se isso fosse possível, ou até como se isso fosse desejável para a economia americana. Claro. E, portanto, neste momento, a única coisa que eu espero é que Donald Trump possa transformar-se num vendedor de padaria presidencial. Ou seja, é a altura de tirar o terno de candidato à Casa Branca e vestir o novo terno de presidente dos Estados Unidos da América. Portanto, isto é o melhor cenário possível. E mesmo tendo o controle do Congresso, tendo o controle do Supremo, ele vai apontar, ele vai indicar o juiz, também é preciso lembrar que estas instituições, independentemente de serem maioria republicana, também têm os seus membros, com os seus princípios, e o próprio Partido Republicano está também dividido e, portanto, pode ser que estas instituições funcionem como instituições de contrabalanço ao poder de Trump. O pior cenário possível era chegarmos à conclusão que Trump, afinal, é sempre o mesmo vendedor. E aquilo que ele foi dito durante a campanha é para cumprir. Ou seja, é mesmo para cumprir, colocar os muçulmanos numa espécie de base de dados, construir um muro no México, fechar a economia americana e punir com impostos altíssimos as importações, e etc, etc, etc. Portanto, se a eleição americana ensinou alguma coisa, é que nós podemos tentar fazer aqui várias previsões, mas é melhor não fazer grandes previsões. Vamos esperar para ver. Débora, você falou no início, isso que o João estava comentando, a questão de um eventual fechamento da economia americana, né, para um mundo que só vai desfavorecer, né, os americanos do ponto de vista, quer dizer, é um país que está hoje... comércio com todo mundo, etc. Como você disse, o eixo, né, de atividade hoje está na Ásia, e ele passou a campanha inteira China, 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 falando mal da China, né? Agora, e o Brasil? Como é que você vê aí, você que está com a mão na massa aí, em relação às empresas, né, americanas que têm negócios aqui, etc. Olha, eu vou falar um pouco em geral das relações bilaterais, né? Eu acho que elas sempre foram estáveis. Conhecemos alguns momentos de tensão aí com Wikileaks e a escuta, presidente e tudo, mas elas voltaram a se normalizar. Nós temos várias iniciativas em curso nesse momento, algumas na área comercial, tratando de convergência regulatória entre os dois países, facilitação de comércio por acordos entre duanas, discussão de
de um fast track de visto para empresários. Então, existe todo um fluxo das nossas relações comerciais que estão avançando, poderiam avançar ainda mais. Inclusive a Câmara Americana, junto com a CNI e uma entidade que se chama Brasil US Business Council americana, estão trabalhando num roadmap para um acordo de livre comércio com os Estados Unidos. Eu acho que isso não será prioridade, então nós vamos ter que ter um pouco de paciência, mas continuar empurrando essa bandeira. E do ponto de vista de investimento, ao contrário do que se pode imaginar, na nossa crise recente, eu vi muitas empresas americanas já instaladas no Brasil, aproveitando essa oportunidade para expandir as suas operações. Lógico, os ativos tiveram com um preço muito interessante e aqueles que já estão aqui, entendem a dinâmica do país, se sentiram confortáveis para aproveitar essas oportunidades. Preço barato, dólar melhor. Sem dúvida. Foram as compras. Foram as compras. No que tange, eu diria, a vinda de novos investidores, há um grande interesse, por exemplo, no nosso setor de infraestrutura. Né? Nós temos uma demanda latente e a falta dos equipamentos. E não temos condições de investir sozinhos. Então, foi feito este ano até um memorando de cooperação entre o Brasil e os Estados Unidos para o segmento de infraestrutura, para discutir as melhores práticas, para discutir possibilidades de financiamento. Então, eu acho que nós vamos ter uma nova onda de investimentos, sobretudo nesse setor, se nós fizermos a nossa lição de casa. Quer dizer, se nós conseguirmos estabilidade econômica, consolidação de marcos regulatórios nos diferentes setores que precisam ser aprimorados, resolver questões como licenciamento ambiental prévio aos projetos serem licitados. Então, se o Brasil faz a sua lição de casa, ele será atrativo para o investidor americano e para qualquer investidor. Muito bem. Bom, eu vou mostrar um mapa aqui agora, que é um mapa que está no site da Folha, com o resultado por estado, né, das eleições. A gente tem aí 279 votos pró-Trump, aqui eles não estão contando ainda, que ainda não fechou a apuração, mas certamente irá pró-Trump, o estado do Arizona. Então, muito provavelmente ele já tem aí quase 290 votos e a Hillary Clinton com seus 218. O que chama atenção nesse mapa são as pontas, né? Se a gente olhar as pontas azuis, tanto a Califórnia do lado esquerdo quanto a região de Nova York, os estados de Massachusetts, etc., à direita, que são os estados considerados aí mais liberais nos Estados Unidos, votaram a favor da Hillary. Agora, esse grosso do miolo aí, tem muitas surpresas que foram pró-Trump. Por exemplo, a Flórida, Carolina do Norte, próprio estado de Ohio, 3 estados pêndulo aí que acabaram pendendo para o candidato Donald Trump. A gente vê no miolo apenas um estado, que é o estado de Illinois aí, que acabou votando na Hillary. E é interessante isso, né? Porque os brasileiros principalmente, estão muito acostumados a viajar para Nova York, Califórnia, Los Angeles, São Francisco, não fazem muita ideia do que é o meio oeste e o centro dos Estados Unidos, né? Quer comentar isso, Contardo? Quer dizer, essa onda aí no miolo? O que mais me surpreendeu foi que Hillary tenha perdido Michigan e Wisconsin. North Carolina e Florida mudam o tempo inteiro. E também são swing states. Então, Wisconsin e Michigan normalmente votam democratas e eram lugares onde Bernie Sanders ganhou da Hillary nas primárias e onde realmente aparece que a classe média branca em decadência, pelo menos quanto aos empregos oferecidos, é uma zona fortemente industrial, Michigan e Wisconsin, Detroit e companhia. Bom, e de fato essa classe pode dizer que os últimos governos não fizeram muita coisa para que eles voltassem a ter a vida que tinham, digamos assim, no auge da produção industrial americana pesada, no aço, por exemplo. Bom, agora, Hillary ganhou a Pensilvânia, que eu achava que seria bem mais difícil. Então, é um pouco misterioso, mas
Mas eu vou te dizer uma coisa, eu adoro o centro dos Estados Unidos eu tenho muitos amigos que votaram em Trump. Todos os meus, sem ir até o centro, todos os meus amigos do norte do estado de Nova York, da região dos lagos e companhia, que são os meus companheiros de caça, votaram em Trump. Tiveram uma dúvida, um dado momento, assim, a votar em Trump, porque achavam que esse cara era um empresário nova-iorquino, não gostavam muito daquele tupê loiro, então pensaram em votar em Gary Johnson. Gary Johnson fez uma campanha que é o candidato do Partido Libertário, pelo qual partido eu também teria simpatia, mas ele se revelou um candidato tão, não só despreparado, mas confuso, tomando posições, sabe, que realmente não deu para votar nele, nem querendo. Eu votei na Hillary, tudo bem, votei na Hillary porque queria uma certa continuidade do governo Obama, mas votei na Hillary sem entusiasmo, só tomando a minha própria posição nessa história dava para mim era meio que sensível que Trump ia ganhar, né? João, voltando aí um pouco à Europa, o que a gente tem visto aí, né, que queria que você comentasse aí com esse pano de fundo aí dessa onda populista e de candidatos como o Trump, né, que prometem resgatar um futuro brilhante, um passado brilhante no futuro, digamos assim. A crise europeia aí na área econômica vai longe ainda, né? Muita dívida, os países, Portugal, inclusive, digerindo essas pedras pesadas aí que foi o endividamento tanto empresarial como familiar, né? Ou seja, essa onda aí de populismo tende a se arrastar muito tempo ainda, na sua opinião, sim ou não? Eu acho que sim, tende aliás a agravar-se, porque o populismo nasce sempre em contextos de crise, que surge um líder carismático, um partido, que promete basicamente tudo e o seu contrário. E enquanto nos Estados Unidos a mensagem populista, como eu escrevi esta semana, tende a ser integrada no processo normal da política americana, desde finais do século XIX, ou seja, desde o Partido Populista, que deu praticamente nome ao fenómeno, e, portanto, quer o Partido Democrata, quer o Partido Republicano, acabam por integrar muito da própria mensagem populista, embora de uma forma mais racional, mais equilibrada, mais sofisticada. Isso viu-se ao longo, por exemplo, de todo o século XX, quando surgiram populistas à esquerda, populistas à direita, muito das suas mensagens, quer de assistencialismo aos mais pobres, quer de desburocratização, etc. Essas mensagens foram integradas pelos partidos tradicionais. Na Europa as coisas não funcionam exatamente da mesma forma, ou seja, as instituições políticas não são tão fortes como nos Estados Unidos da América. O que normalmente se verificou na Europa é que fenómenos populistas tenderam a degenerar em fenómenos autoritários, racistas, toda a história que você conhece do século XX. E neste momento, quando nós olhamos para a Europa continua em crise, o crescimento económico europeu é miserável. O terreno é fértil para este tipo de populismos. Em Portugal, por exemplo, existe um governo socialista, mas que está apoiado por dois partidos de extrema-esquerda, um partido comunista e um partido trotskista, chamado Bloco de Esquerda. Em Espanha temos uma situação política muito, muito vulnerável. E depois temos, em França, com Marine Le Pen, ou seja, um pouco por toda a Europa, temos uma espécie de resistência à mudança, resistência à globalização, medo do futuro, um profundo medo, e ao mesmo tempo uma espécie de visão nostálgica, ideal, totalmente retocada, de um passado imaginário, porque esse passado nunca existiu. E, portanto, aquilo que nós vamos ver daqui para a frente, se não houver uma grande alteração do ponto de vista económico na Europa, é o crescimento destes movimentos populistas que vão pôr em causa, desde logo, o próprio projeto europeu, a própria União Europeia, mas também as regras democráticas que vigoravam na Europa desde finais da Segunda Guerra Mundial. E, portanto, eu estou sobretudo preocupado com a Europa, mais até com os Estados Unidos, porque os Estados Unidos têm outro tipo de instituições democráticas, têm um Congresso, têm um Supremo, etc. E têm, sobretudo, uma
uma liberdade de imprensa que é fortíssima e que vai estar agora em relação a Trump muito afinada e muito atenta e muito vigilante. Tenho menos confiança na capacidade da Europa de lidar com estes fenómenos populistas. Muito bem. Bom, João, quero agradecer aí mais uma vez a sua participação aqui com a gente e até uma próxima. Então, obrigado, bom dia aí para você. Abraço para vocês também. Bom trabalho. Tchau. Tchau. Bom, voltando aqui. Tem uma coisa que eu queria acrescentar. Diga lá. Posso? Claro. Que é o seguinte, eu não queria dar a impressão de que os eleitores de Trump tenham sido pessoas, em massa, pessoas economicamente muito desfavorecidas. Não é o caso. Então, não é para imaginar que, sabe, o subproletariado americano teria eleito uma figura salvadora. Não é nada disso. Mesmo se Michigan e Wisconsin são áreas urbanas, tem áreas urbanas de pobreza e companhia, mas é uma pobreza muito relativa. Os brancos de classe média que elegeram Trump são realmente de classe média. É um fenômeno muito interessante que tem bastante a ver com a saudade imaginária da qual falava Coutinho, que é o seguinte: o que acontece na onda populista em geral poderia ser um voto de desesperados que não temos nada, então vamos votar. Nada a perder. Exatamente. Mas não é isso. Eu tenho um pouco a impressão de que a insatisfação dessas massas, e isso vale para as inglesas, mas ainda mais para as massas americanas que votaram em Trump, não é bem econômica, que ela é quase existencial. E seria muito divertido se, em um dado momento, argumentos de insatisfação existencial, tipo, eu não estou muito feliz porque a vida humana tem um tempo limitado, porque a gente acaba envelhecendo, adoecendo, porque a minha mulher não é aquela que eu queria, ou porque meu marido não é quem eu queria, vai andando. Insatisfações de tipo existencial começassem a repercutir politicamente. Não sei se consigo me explicar, mas a ideia é que, em vez de ser, eu vou votar porque a área na qual eu vivo em Detroit está péssima, tudo bem. Mas não, eu vou votar porque acho que ninguém me escuta em Washington, porque esses políticos, mas tudo isso muito genérico. Na verdade, é como se a insatisfação de vida, uma insatisfação psicológica, que tem pouca razão no passado, porque no fundo eu não sei se essa classe média está muito pior do que estava nos anos 60 ou 70, essa insatisfação se transforma em atitude de voto, o que é interessante, tipo... é uma novidade política e poderia ter efeitos enormes na Europa e mudar a cara do populismo. Mas que eu acho que, no fundo, tem uma base econômica. Porque eu acho que nós estamos passando por um longo período de baixo crescimento. Sim, isso é verdade. E nós tivemos nos Estados Unidos... eu diria, além dos efeitos de globalização em geral, que isso vale para os Estados Unidos e para a Europa, nós tivemos a crise de 2008, claro, que foi muito forte e que repercutiu também na Europa. Então, será que não é também uma crise de representatividade da democracia tal qual a gente conhece hoje? Né? Sem dúvida. Eu acho que a sua observação tem toda a razão de ser combinada com esse fundamento econômico. E com a sensação de que o sistema não está me representando, que o próprio sistema está me deixando de lado. Como, digo, do ponto de vista da representação, talvez seja o começo de uma falência do sistema eleitoral representativo, que afinal... Só para a gente relativizar as coisas, se a gente for olhar aqui o turnout, né, das pessoas que saíram para votar também nos Estados Unidos nessa eleição, ele ficou em quase
metade apenas do eleitorado. Já mais, foi maior, né? Na eleição do Obama, por exemplo, passou de 60%, quer dizer, então o povo também não estava muito interessado aí em sair de casa para se mexer para votar, né? Bom, a gente está com o Marcos Troijo, a gente vai ouvir a sua opinião aqui. Como é que você viu aí, Marcos? O Marcos é colunista da Folha também, assim como o Contardo e o João Pereira, que estava aqui com a gente. Como é que você viu o resultado aí? Te surpreendeu? O que você espera aí? Se o Trump vai tirar a fantasia de candidato e vai ser mais conciliador aí, conforme já demonstrou no discurso de vitória aí? Bom dia, Fernando. Bom dia, Débora. Bom dia, Contardo. Um prazer me juntar a vocês. Você sabe que eu estou aqui em Dubai, né? Há uma grande conferência nesse momento sobre as relações entre o Oriente Médio e Extremo e a América Latina, e em seguida uma conferência do Fórum Econômico Mundial. Mas não tem outro assunto. O assunto aqui é a eleição dos Estados Unidos, o assunto é a vitória do Donald Trump. E me parece que talvez a principal dúvida, não é, que se coloca nesse momento é em que medida o Trump vai conseguir deixar para trás esse acervo de propostas treslocadas que ele conseguiu arregimentar durante a campanha presidencial. Vamos a alguns exemplos concretos, né? Vamos supor que ele venha a impor uma tarifa unilateral de 40% nas exportações chinesas para os Estados Unidos. Ora, 1 de cada 4 produtos que saem da China hoje vem de operações de empresas transnacionais americanas que se realizam em território chinês. Então isso vai representar um gravíssimo ataque sobre o balanço patrimonial das empresas dos Estados Unidos. Ele advoga que vai construir um muro na fronteira sul ao México. Como o próprio Obama já mencionou, em que medida um muro hoje serve para conter alguma coisa? Quer dizer, ele vai ter que deixar de lado uma parte importante, me parece, né, dessa retórica populista que ele utilizou para ganhar as eleições. E isso, a meu ver, vai criar uma grande decepção junto ao eleitorado dele, né? De modo que ele se encontra numa daquelas situações onde ou ele se torna mais pragmático, se afastando, né, do que nos Estados Unidos se chama de seus constituents, né, os sujeitos que votaram para você, ou pelo contrário ele vai levar o mundo, a meu ver, aí a um período de muitos contenciosos comerciais, para não mencionar o fato de que em termos de política externa como segurança é um absoluto mergulho no escuro, o que pode acontecer, por exemplo, em relação à Coreia do Norte, em relação a Irã, em relação à própria configuração da OTAN, ou seja, posturas tradicionais de presença global nos Estados Unidos foram dramaticamente questionadas durante a campanha eleitoral. E como é que ele vai fazer isso? Ele vai arrumar algum lugar para deixá-las até o dia 20 de janeiro? Essa, na minha opinião, é a grande incógnita aí que paira sobre esse período que nos separa da posse do início do ano que vem. Agora, Marcos, eu queria te ouvir também, e a Débora também, sobre o seguinte aspecto, né? Como você bem disse, ele vai ter que pesar direito aí o que falou durante a campanha, principalmente para não afetar ainda mais a economia norte-americana. Mas tem um ponto aí que os Estados Unidos, depois da crise de 2008, patinou, mas agora parece que está saindo aí com um torque um pouco melhor dessa crise. Então ele pode também ser beneficiado por uma questão conjuntural de retomada mais consistente dessa economia americana, né? O desemprego está baixo já, tem a questão da desigualdade, que a gente ainda não sabe se é uma coisa muito estrutural ou se isso pode voltar a melhorar, mas o fato é que o clima está um pouco melhor para o Trump, né? Até o IIF, que é essa Febraban mundial, aí soltou um estudo essa semana mostrando que não só os Estados Unidos, como as economias europeias e japonesa estão com tendência de aumento em produção industrial. Quer dizer, ele pode ser beneficiado por uma maré subindo também e as pessoas identificarem isso como um grande presidente, né? Fernando, mas há também a questão de que, como você sabe, né, prosperidade, riqueza é o resultado de uma equação que, claro, os fundamentos são importantes, a economia real é importante, mas a perspectiva também é importante. Os Estados Unidos são uma sociedade que poupa relativamente pouco em relação ao seu PIB. Ela depende muito de investimentos financeiros e muito de investimentos estrangeiros diretos. Se você hoje, por exemplo, uma corporação japonesa
ou uma corporação europeia, você montaria operações nos Estados Unidos ou espera esses primeiros, digamos assim, 2 anos da presidência Trump para saber o que vai acontecer? Eu acho, por exemplo, que o Obama desenhou a parceria Transpacífico, que a Débora mencionava agora há pouco, como uma medida também de se contrapor a essa hipercompetitividade da economia chinesa. Como é que isso vai ficar agora? Ele vai jogar isso tudo na lata de lixo? Qual será a estratégia de economia política dos Estados Unidos para essa mudança do meridiano de Greenwich da economia global, que é a Ásia, né? Ou seja, me parece que apenas o bom momento da economia americana não serve para garantir tempos aí de sol brilhante para os primeiros meses da presidência Trump. Eu complementaria o Marcos dizendo que a estrutura de distribuição de renda nos Estados Unidos é que se concentrou muito nos últimos anos, né? Então é difícil de acreditar que no espaço de tempo do governo dele possa ser feita uma transformação no sentido de beneficiar... Isso já é uma coisa estrutural daqui para frente. Exatamente. Né? Então eu vejo alguma dificuldade no mandato dele, ainda que esforços caminhem nessa direção, que isso possa ser feito. E outra coisa que o aspecto econômico interno aos Estados Unidos, conjugado com uma política externa que possa criar desarranjos mundiais, pode comprometer a própria economia americana. Então, também fica difícil hoje de antecipar se os movimentos que ele fará geopolíticos não podem trazer danos à economia americana. Marcos, e você aí de Dubai, o que o pessoal está comentando? O que você ouviu aí nesse logo a quente aí depois do resultado, né? Olha, uma das piadas que se conta aqui, Fernando, diz respeito ao primeiro presidente americano eleito pelo Partido Republicano, que, como você sabe, foi o Abraham Lincoln, né? E o Abraham Lincoln, como aí os internautas do UOL e da Folha sabem, foi assassinado no teatro. Então, a piada é o seguinte, que o Abraham Lincoln ressuscita, chega nos Estados Unidos na noite de ontem e vê num hotel o Trump comemorando a vitória como presidente. Aí o Abraham Lincoln fica tão decepcionado que sai do hotel, pega um táxi, o motorista de táxi pergunta para ele, para onde vamos? E ele responde, para o teatro. Então, existe aqui uma enorme apreensão sobre o que Trump vai fazer. O ex-presidente do México, Vicente Fox, está aqui conosco, e ele disse agora há pouco, aliás, a Folha repercutiu muito essa fala dele há cerca de 2 horas, dizendo, me perdoem a expressão, que os mexicanos não vão pagar por essa porra desse muro. Exato. O ministro da Fazenda, né, da Economia aqui dos Emirados Árabes Unidos, que é um dos países mais abertos da região, disse que o futuro da economia mundial está em construir pontes e não em construir muros, de modo que há muita apreensão por aqui. Eu entendo, Fernando, que nós precisamos ficar com a antena muito ligada sobre como é que vai ser a formação do ministério do Trump, né? Enfim, olhando com olhos minimamente normais, eu suporia que para cargos como secretário de Estado, secretário de Defesa, secretário do Tesouro, ele tivesse que escolher nomes que estão acima do bem e do mal, né? Ou seja, alguém que, por exemplo, conseguisse conversar com Wall Street, e ao fazer isso, ele automaticamente vai decepcionar os seus eleitores. O mesmo em relação à chefia da diplomacia americana. Se ele puxar o freio de mão e engatar a marcha isso vai repercutir muito mal, por exemplo, em áreas onde a China e a Rússia têm ambições geopolíticas. Então, esse é o momento em que ele vai ter que buscar um pouco mais de equilíbrio, como aliás foi o tom do discurso feito algumas horas atrás, e ao fazer isso, ele automaticamente desagrada aqueles que votaram por mudança. Tá certo. Muito bem, Marcos. Quero agradecer mais uma vez aí a sua participação. Obrigado, bom trabalho por aí. Tchau, Fernando. Tchau, Débora. Tchau, Contado. Tchau, até logo. Bom, voltando aqui, a gente vai entrar daqui a pouco ainda com o Marcelo Ninho, que é o correspondente da Folha lá em Washington. Ele estava em Nova York ontem à noite e vamos ver onde é que ele está e a gente fala com ele já já. Agora, em relação a questões Brasil e Estados Unidos, né, o que tem de importante aí na pauta, que teria, seria a questão da isenção de vistos, né, que o Brasil
vive pleiteando isso, mas os Estados Unidos não acenam com isso. Até o Brasil queria agora estar pensando em fazer uma coisa unilateral, né, sem a reciprocidade por um tempo com alguns países, Estados Unidos, China, Canadá, etc. O Brasil também sempre pleiteia um apoio dos Estados Unidos para o Conselho de Segurança, né, para ter assento permanente no Conselho. Você já falou aqui, o Brasil está muito interessado no dinheiro americano para as concessões de parcerias públicas-privadas, né? E os Estados Unidos também vivem pleiteando que o Brasil aceite mais refugiados, inclusive quer mandar os haitianos que estão querendo entrar lá via México de volta para o Brasil, né? Como é que você vê, Débora, algumas dessas, a chance aí para alguma coisa agora com o Trump um pouco pior, né? Essa parte de vistos, né, de um sistema especial de visto, inclusive eu diria para os viajantes mais frequentes, empresários e tudo, estava caminhando. Na verdade, tinha algumas limitações do nosso lado, que nós precisamos ter sistemas que conversem, nós precisamos aceitar o escopo da troca de dados, se entendermos que isto é adequado para o Brasil. Então, eu acho que, nesse sentido, o momento de análise e reflexão sobre isso está mais do lado brasileiro do que do lado americano, que já tinha essa disposição e que já tem esse sistema estabelecido com vários países que aceitem as condições americanas. Né? Nós também temos de longa data uma discussão sobre um eventual acordo de bitributação Brasil e Estados Unidos que deixasse de onerar duplamente as empresas. Essa eu acho que é uma discussão muito difícil, que nesse momento onde o próprio Brasil está vivendo uma situação fiscal complexa, nós certamente não teremos também de nossa parte um grande interesse em avançar para algo que significa talvez uma maior renúncia fiscal. Então eu entendo que do que está na nossa pauta a gente tem algumas coisas bem pragmáticas de curto prazo para desenvolvermos, para fazer aprovar no Senado, e é isso que a gente deveria se concentrar até ter essa visão um pouco mais estratégica do que nos reserva uma presidência Trump. Contardo, uma pergunta mais psicanalítica. Como é que você viu aí, principalmente no miolo da campanha, há um mês e meio atrás, mais ou menos, quando começaram as acusações de sexismo ali do Trump, a Hillary com a história do marido, etc. Pareciam crianças pequenas tomadas por pulsões sexuais ali naqueles debates, né? Você viu isso vindo a público dessa maneira, quer dizer, até que é uma coisa bastante saudável, né? Que as pessoas discutam isso, etc. Escuta, aparentemente os dois candidatos sobreviveram, né? Mas o primeiro tape, aquele de Trump falando no ônibus para... aquilo eu achei engraçadíssimo, porque ele mesmo disse, aliás, que aquilo era fala não de padaria, mas de vestiário, né? E de fato quer dizer, ele contou exatamente o que o cara que estava com ele estava a fim de ouvir. Essa é a lei da fala de vestiário. Eu vou te falar as besteiras que você está a fim que eu fale, para ver se você vai rir. Então, portanto, gostar de mim. Mas eu não sei se duvido que isso seja o comportamento direto do Donald Trump. Ela estava bragging, eu sou uma star, então coloco as mãos no meio das pernas e vai funcionar. Agora, é sinistro. Eu preferiria que o presidente dos Estados Unidos não fosse o mesmo cara que no vestiário, e num vestiário ruim, porque nos vestiários bons, geralmente essas conversas não acontecem. Pelo menos não se tem mais de dois, né? Dificilmente. Então, eu esperava que o presidente dos Estados Unidos não participasse dessas conversas de vestiário. Presumivelmente, essas são conversas de candidato, né? É um pouco, sabe, não é muito difícil do que achar bom o pastel de feira do Jassanã. Não é muito difícil. O pastel de feira do Jassanã é horroroso. Desculpem os amigos do Jassanã. Mas, em geral, e com exceções que certamente devem existir, é um chumbo. É um negócio
Então, os nossos candidatos se deliciando com quitutes não comestíveis não são muito diferentes. É o trabalho de vestiário, de padaria, de boteco. Aparentemente, as campanhas políticas estão se transformando muito mais nisso do que na possibilidade de apresentar realmente programas. Então, isso é uma outra coisa que eu queria comentar com vocês, porque o que a gente tem visto, não só agora nessa campanha nos Estados Unidos, né, que foi muito aguerrida ali, muito belicosa, mas aqui no Brasil também, em todos os lugares, quer dizer, não tem proposta, né? É um negócio assim... Se a gente for levar em conta, o Trump até que apresentou as propostas dele, né? Quer botar um muro, quer taxar os produtos chineses, quer dizer, são propostas reais, né? Mas o fato é que as campanhas eleitorais, elas têm servido mais para promoção ali pessoal, uma coisa muito marketing, né? E pouco conteúdo, né? Não é uma proposta. Pastel de vento, né? Claro, não é uma proposta, porque esse muro não tem nem as condições econômicas de construir. Não, diz que ele vai fazer os mexicanos pagarem. Não, exato. Tudo bem, eventualmente, que vai fazer o quê? Impostos em cima das remessas, é a única coisa que ele poderia fazer, em cima da remessa dos trabalhadores para o México, mas isso é uma fala, é isso mesmo, sabe? A gente está no bar, na terceira cachaça, e aí você fala, esses imigrantes não aguentam mais, cucaracha maldito. Aí o outro diz, teríamos que construir um muro na fronteira do México. É isso. Eu acho que teve presente nessa eleição muita coisa mediática, né? Aquele que lida bem com a mídia, que sabe as mensagens que são de impacto, que atrai a atenção do eleitor, e não necessariamente aquele que tem um discurso mais racional, mais fundamentado, um programa equilibrado. Não houve uma discussão de programa, né? Hillary tinha efetivamente Exatamente. programa. O Trump são só isso, conversas de bar. Que é o que prevalece, eu acho, em muito do processo eleitoral no mundo. No mundo. Né? Agora, o que vai dar isso no governo? Vamos ver. Bom, a gente está com dificuldade de entrar com o Marcelo Ninho aí lá dos Estados Unidos, que é o nosso correspondente. A gente Acho vai que ele tentar... está sendo deportado. Ele está sendo deportado, exatamente. Estão averiguando o passaporte dele. A última questão que eu queria colocar antes da gente encerrar aqui é em relação ao principal potência, né, que é a Rússia, né? O Putin já declarou que espera fortalecer as relações com o Trump, e o Trump já disse que considera o Putin um sujeito vívido. E aí, o cara agora tem o botão lá, Contardo, o botão das armas atômicas, e aí? Mas você não acha que isso dá um certo humbling, como se diz, uma certa humildade quando você chega na responsabilidade efetiva da maleta? Exato. Você não acha que a gente pode esperar isso? Porque, afinal de contas, são os seus filhos e netos que estarão envolvidos. E quando você decide, vou mandar 60 mil soldados americanos, acho que isso dá uma certa humildade, né? Eu acho que não teria nenhum apoio mandar 60 mil soldados. Isso não teria nenhum. Aliás, ele diz que não vai mandar. Então, a maleta é mais complicada. Mas, mesmo assim... Agora, a amizade com Putin, isso para mim é incompreensível, mas é muito divertido. O que tem em comum Donald Trump com Putin, enfim, um ex-agente do KGB, com o que essas duas pessoas teriam em comum? Eu gostaria de estar lá no primeiro encontro dos dois. Assim. Como psiquiatra, eu te desafiaria, talvez narcisismo? Não sei. Pode ser, mas sim, isso Trump não falta, mas Putin, mas é diferente, né? Putin é uma figura contida, são pessoas tão... Mas não seria mal uma renovada grande amizade entre Rússia e Estados Unidos. Isso seria... Quem sabe eles não saem para caçar juntos, né? Por exemplo, e acidentalmente um dos dois mata o outro. Bom, o fato é o seguinte, para nós que vivemos de notícias, jornalismo, o Trump é um prato cheio, né? Isso será manchetes e manchetes aí para os próximos anos. E a volta do tupê, né? Loiro. Exatamente, a volta do tupê loiro. O laque com tudo, né? Muito bem.